Está começando mais um programa Insight, o seu programa de negócios aqui da RCTV no estado da Paraíba. Hoje, mais uma vez, com grandes convidados, com um tema extremamente interessante, que é exatamente sobre o MEG, que é o Modelo de Excelência de Gestão. E para isso, a gente vai apresentar dois grandes convidados. Convidar meu amigo Ramon aqui para apresentar uma de nossas convidadas. Olá, pessoal. É mais um prazer estar começando mais um programa e hoje com a nossa convidada, Luciana Sena, da empresa Ecoman, que vai também tratar aqui sobre os assuntos do MEG com a gente. Gabriel, nosso outro convidado. Pessoal, é um prazer imenso poder participar aqui no programa Insight. E nós temos um convidado ilustre, né? Eduardo Fernandes, diretor da PPQ, Programa Paraibano de Qualidade. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vocês não estão vendo errado mesmo, é o Gabriel aqui que está conosco, o Gabriel, o coach que participou do nosso programa anteriormente, está substituindo hoje o André, que continua de férias, né, aproveitando por todos nós que estamos aqui trabalhando, mas aí são férias merecidas e André continue aproveitando e a gente continua aqui tocando o programa com o Gabriel substituindo você divinamente. Então vamos começar nosso bate-papo de forma mais correta, porque a gente começa a falar sobre um MEG, né, que é um modelo de excelência de gestão que muita gente, às vezes, está em casa, não conhece. Então, falando mais de forma específica, eu vou perguntar ao Eduardo. Eduardo, explica mais ou menos para o pessoal entender o que é o MEG, o que é o modelo de excelência de gestão, né, e qual é o papel do PPQ aqui no estado da Paraíba para fazer essa disseminação do MEG aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, certo, o convite do programa Insight, agradecer o Gabriel, o Tássio e o Ramon. O MEG, ele é um modelo desenvolvido pela Fundação Nacional da Qualidade. Ele foi desenvolvido para fazer a avaliação da gestão da empresa. Então, ele entra dentro da organização e faz um raio-x de todos os pontos fortes e as oportunidades de melhoria que a empresa precisa para se desenvolver e ir rumo à excelência. O PPQ atualmente é o responsável pela disseminação do modelo de excelência da gestão na Paraíba. E ele faz isso aí através de diversas formas, tanto ajudando a empresa a implantar o modelo de excelência da gestão, como também organizando eventos, cursos, workshops e os mais variados projetos sociais que a gente implanta. É muito bacana, eu conheço o modelo há muito tempo e se confunde muito com minha entrada no curso de administração, que foi exatamente, quer dizer, na verdade, perto da minha finalização do curso, foi quando surgiu o PPQ aqui na Paraíba. Na época, a diretora executiva era Marilda Brendler, não é isso? Exatamente. E Marilda foi, inclusive, influenciadora no meu tema de monografia. E a gente viu uma ponta agora, o Eduardo, um dos nossos convidados, falando um pouco da parte técnica do que é o MEG. E agora a nossa outra convidada é a Luciana, que é exatamente uma empresa, né, que presta serviços a outra grande empresa aqui do nosso estado e que foi agora de 2017, vai fazer um ano, né, que vocês começaram a implementar o MEG na empresa de vocês, não é isso? Então, Luciana, fala um pouquinho primeiro, por que começou essa ideia de implementar e como é que está sendo isso desde a sua implementação até o estado atual na empresa? Boa tarde, é um prazer estarmos aqui, presente, participando desse programa muito interessante. Nós fomos apresentados ao PPQ, a esse novo modelo do MEG, através da Energisa. Nós somos parceiros da Energisa, nós trabalhamos para a Energisa já há mais de 10 anos. E ele foi nos apresentado o PPQ como um modelo de gestão, mas com qualidade. Então isso foi, como você disse, há mais ou menos um ano. E nós estamos implementando. Foi nos apresentado como é que seria o modelo. O PPQ faz-nos visitas, nos dá consultoria desse novo modelo de gestão. E realmente nós fazemos uma autoavaliação junto a eles. E aí nós conseguimos enxergar o que nós não enxergávamos. O holofote aparece em nossa empresa, mostrando os pontos fortes e os pontos que precisam melhorar em nossa empresa. E eles chegam para perto com esse modelo, algo que incomoda um pouco, porque nós temos que abrir a nossa porta, nós temos que abrir coisas que nós não pretendíamos, mas a partir do momento que nós abrimos, nós passamos a melhorar aquele setor, aquela área, com a ajuda do PPQ. Com esse novo modelo sendo implementado dentro da nossa empresa. Acaba colocando o dedo na ferida mesmo, né? Com certeza. Porque, assim, os empresários em si, eles não olham muito especificamente para determinados problemas, e quando você abre e entra num modelo de gestão em que você analisa tudo através de processos, isso faz com que fique muito claro, né, alguns determinados tipos de problemas. Dentro disso, Eduardo,
eu consigo imaginar que, assim, é um modelo ainda que precisa ser bem mais disseminado, né? Lógico, nos últimos, 5, 6 anos vem crescendo, mas precisa ainda ser mais disseminado. E quais são as estratégias específicas que o PPQ está tomando para poder disseminar isso de forma mais ampla? Mas aí, antes de você entrar nessa discussão, eu queria saber o seguinte: quando a gente fala em modelo de gestão, a gente tem uma ideia, e aí é bem complementar essa sua questão, porque eu falo em modelo de gestão, eu imagino que empresas grandes precisam disso, né? E pequenas empresas, o empresário mais 5, 6, 8 pessoas, 12 pessoas, e ele acha que está tudo muito bem controlado ali. Então, se aplica a todo mundo, a toda empresa, esse módulo, ele é adaptável? Como é que funciona isso daí? Uma das grandes virtudes, certo, do MEG é exatamente a sua adaptação a todo tipo de empresa, tanto no que se diz ao porte que ela possui, quanto ao setor. Então, até mesmo empresas públicas, digamos assim, públicas ou privadas, elas conseguem extrair do MEG, certo, o subsídio para melhorar a sua gestão. O modelo ele foi pensado, certo, da seguinte forma: foi feita uma pesquisa junto com as maiores empresas do mundo para descobrir por que elas são as maiores empresas do mundo. E aí o resultado dessa pesquisa foram os fundamentos da excelência. São, na verdade, fundamentos que essas empresas elas se utilizam dentro da sua organização, como pensamento sistêmico, como compromisso com as partes interessadas, geração de valor, dentre outros, que faz com que elas se sobressaiam entre as demais. E esses fundamentos, eles são inerentes a qualquer tipo de negócio, certo? Eu gosto de falar que não existe empresa grande ou pequena. Na verdade, essa nomenclatura pequena, média e grande empresa é uma nomenclatura usada pelo governo, pela Receita, para fazer, digamos, uma segmentação geral. Mas a gestão é inerente a qualquer tipo de negócio, até mesmo a gestão da sua própria vida. Queria fazer uma pergunta aqui, a Luciana, ela comentou sobre os ganhos que teve, que houveram sim alguns ganhos específicos. E para o nosso telespectador, você pode mensurar quais ganhos reais, o que realmente, de fato, mudou na sua empresa? Com certeza. Nós tivemos ganhos realmente mensuráveis com relação principalmente aos processos. Existiam processos dentro da empresa que eles não estavam bem estratificados. Então, nós passamos, junto com o pessoal do PPQ, a implementar esses processos, a avaliar esses processos e ter todo um acompanhamento desses processos. Aos que já existiam, houve um amadurecimento, uma melhor busca das informações, dos conhecimentos foram disseminados através da empresa e os processos que precisavam ser criados, porque surgiram, no caso, os indicadores. Começaram a ter os indicadores e esses indicadores precisavam de processos bem mensurados, bem estruturados, padronizados, inclusive, porque o que acontece na maioria das empresas hoje, pequena e média microempresa, existem vários processos, os quais estão somente na cabeça dos funcionários. Então, esses processos precisavam sair da cabeça dos nossos funcionários e entrarem sendo padronizados. E aí, com a saída deles, mesmo que entrasse outros, esses processos já estavam bem implementados dentro da empresa. Uhum. Então, isso passou a ser uma mudança assim, muito quantitativa e qualitativa dentro da empresa. Sem nós falarmos nas estratégias e planos. Claro. Que todo empreendedor ele tem estratégias e planos, mas muitas vezes isso não é colocado no papel, isso não é realmente planejado para o ano seguinte. E nós fomos estimulados e motivados a fazer isso. Eu vou só complementar a pergunta de Gabriel e vou ser um pouco mais capcioso nessa ponta. Em relação a resultados financeiros, a gente não precisa falar dos milhões que a Ecoman ganha, claro. Mas a gente falando assim, em relação ao resultado, teve um crescimento de porcentagem, 10, 20% de receita, para o empresário que está em casa estar visualizando e dizer, pô, isso aí eu também quero, porque às vezes a gente pensa no trabalho que vai dar, mas lógico, isso tem que dar um resultado financeiro no final. Ok. Como o novo modelo de gestão ele está sendo assumido agora dentro da empresa, há menos de um ano, sim, pelo menos nós temos quantitativamente e mensuravelmente a diminuição pelo menos dos desperdícios. Isso aí realmente aconteceu em todos os setores da nossa empresa. Quanto aos ganhos financeiros, nós não encerramos o ano ainda. O ano contabilmente falando, né? Claro, claro. O ano contábil da empresa, mas apesar de ter sido o ano 2016 um ano difícil, sim, sim, mas por nós passarmos a controlar melhor vários pontos da empresa através do estímulo e motivação do PPQ, isso tem realmente facilitado a nossa vida. Até para o controle e a visão macro de toda a empresa. Que às vezes o sócio, o diretor, ele se limita à sua área ali, nós somos 3 sócios. E nós passamos a andarmos em uma área um do outro e a conhecermos macro mesmo toda a área um do outro. E a gente vai esmiuçar isso aí daqui a pouco,
até pela sociedade, e as cabeças são diferentes em relação aos empresários para entender. Mas a gente vai precisar chamar um rápido intervalo, né? Daqui a pouco a gente continua o bate-papo. Luciana Sena, Eduardo Fernandes, Meg, aqui para vocês, Programa Insight. Até já. Eu sou Elson Júnior e tô aqui na Policlínica EMA. Você que reside em Mangabeira e em bairros vizinhos, tem na Policlínica EMA consultas, exames laboratoriais e o primeiro centro de imagem realizando raio-x, ultrassonografia, mamografia e densitometria óssea. Tudo isso a preço popular. Policlínica EMA, próximo ao Mercado de Mangabeira, Rua Elias Pereira de Araújo, número 457. Fone 3023-8333. Estamos de volta com o programa Insight, dessa vez falando sobre modelo de excelência de gestão, né, com dois grandes convidados, a empresária Luciana Sena, da Ecoman, né, e o amigo Eduardo Fernandes, que é coordenador do Programa Paraibano de Qualidade. Né. Então, a gente estava discutindo aqui em relação a essa parte dos sócios que vocês têm, e com certeza pensam de maneiras diferentes. Eduardo lidou com diversos empresários aí para buscar essa implementação do PPQ. E qual é o primeiro impacto, assim? Conheci o modelo de excelência de gestão, ponto. Qual o primeiro impacto que isso gera no empresário? É um medo? É uma coisa assim de, caramba, não consigo visualizar isso? O Eduardo, eu acho que tem mais afinco em relação aos outros empresários, e Luciana fala um pouquinho de como foi o caso dela. Bom, existem, na verdade, diferentes tipos de empresários. Existem os empresários que já, digamos, caíram na real, certo? Que a crise chegou, certo? E as empresas que não estiverem preparadas e com a gestão em dia, digamos assim, vão sofrer as consequências pior do que as empresas que não possuem gestão. Então, esses daí são, digamos, mais fáceis de lidar. A gente consegue mostrar para eles os benefícios da gestão de uma maneira mais tranquila, e ao apresentar o relatório, eles aceitam bem. Existem os outros, os tradicionalistas, certo? Que a minha empresa está dando certo faz 30 anos, dessa mesma forma, porque eu vou mudar, né? Já atravessei várias crises no Brasil e tudo, então não quero alterar nada. Então, quando a gente chega e mostra um relatório que ele vai mostrar exatamente os pontos fracos dela, é como se você tivesse, na verdade, chamando seu filho de feio. Entendeu? O pessoal não aceita muito bem isso daí. Então, a gente tem que arrumar uma técnica, uma maneira com que ele sinta realmente que a gente está lá para ajudar, e aqueles pontos ali têm que ser abordados, para que ele atinja exatamente um nível acima dos concorrentes. Luciana, foi bem assim mesmo? Verdade. É verdade. Quando eles nos apresentam um relatório que nós vimos que o nosso filho não está tão bonito como nós pensávamos que eles estivessem, porque, na verdade, é feito realmente um diagnóstico muito objetivo dos pontos da empresa. Realmente, eles fazem os pontos fortes e os pontos de melhoria que eles chamam. Sim. Mas logo que foi nos apresentado isso, foi nos apresentado muito bem.
E logo em seguida houve um plano, foi nos apresentado um plano de melhoria baseado nessa autoavaliação que nós fizemos juntamente com eles. E aí, assim, uma necessidade de uma mudança de gestão para uma mudança de gestão mais madura, pé no chão. Hoje nós enfrentamos realmente uma crise no Brasil. Certo. E se nós não tivermos uma visão de quais nós possamos vislumbrar planejamentos, estratégias, dificilmente nós vamos conseguir manter-nos nesse comércio, nesse espaço, né? Porque a empresa hoje é vista como um organismo vivo. Sim. Isso é sempre nos apresentado muito bem pelo PPQ, porque a empresa ela não pode ficar estagnada e nem pouco, porque eu me dei bem há 10 anos, eu continuo. Ela realmente muda a maneira com que nós nos damos hoje com os nossos colaboradores, para nós retermos os talentos, incentivarmos talentos. A responsabilidade social hoje é muito forte. Não só é nos cobrado mesmo pelo governo, pela sociedade, mas a questão da consciência. Energia é cara, água está difícil. Antes, os recursos naturais no Brasil que eram bem em abundância, né? Hoje não está bem assim. Isso. Então, isso é disseminado por toda a empresa e incentivado principalmente pelo PPQ. Agora, de início, a gente recebe aquele choque. É um baque, né? Nós, como diretores, e isso para ser disseminado para os nossos colaboradores. Nós temos que filtrar as informações e incentivá-los a pegar junto conosco, porque só dá certo se todos estiverem. E procurar adaptar a cultura da empresa também, que não é fácil, né? Exatamente, a resiliência, a flexibilidade e todo o sistema ele é adaptável. Tanto faz estar numa grande empresa como numa pequena empresa. O que eu achei super interessante no MEG foi isso aí. Essa forma com que eles lidam com todos os aspectos de cada empresa. Essa alteração de pensamento, que eu acho que a implementação desse modelo de gestão, ela muda a forma da empresa operar na sua essência. Exatamente. Né? A sensação que passa é essa. Não é uma mudança de ferramentas, Não. de estrutura, é de consciência. É meio que você passa a agir com um pensamento muito mais social, muito mais eficaz, transforma todos aqueles processos. E a mudança dessa liderança? Porque há uma tradição, há alguém que cresceu sabendo como foi que cresceu e confiando muito no seu próprio taco, não, na minha intuição, na minha forma de guiar. E como mudar como é que o PPQ consegue, quais são as formas de apresentar isso, de trabalhar isso mês a mês, dia a dia, como é que isso funciona até conseguir realmente essa implementação, Eduardo? Um dos maiores males para mim na organização é o chamado, se fulano sair, a empresa fecha. Se ciclano entrar de férias, tudo para, certo? Isso acontece, na verdade, em quase todas as empresas. Como se fosse uma concentração. Uma concentração de conhecimento, certo? O MEG, ele trata exatamente de extrair o conhecimento da pessoa e transformar em conhecimento da empresa. Então, a empresa não fica mais dependente de um indivíduo. Por exemplo, a informação e conhecimento, que é bem difundido no modelo, certo? Ele trata exatamente disso. Pegar os conhecimentos que a empresa, que a pessoa possui e transformar em lições aprendidas da organização, que todo mundo tem acesso. A disseminação da informação e conhecimento é um dos critérios mais, digamos, cruciais, porque é ela que permeia toda a organização. Ela que gera as informações dos clientes para a liderança, das operações para as pessoas. Então, é um ponto bem, digamos, trabalhado no modelo. Eduardo, pegando um gancho aqui, eu achei muito interessante o ciclo PDCL, né? O Plan, Do, Check e Lean. Então, assim, isso quer dizer que há uma flexibilização, existe um estudo, um planejamento, fazer a execução, depois checar e aprender com isso. Ou seja, é como se fosse uma flexibilidade, qualquer tipo de empresa pode adotar o MEG para ela, isso é como se fosse personalizado ou é um modelo formatado? Certo. O PDCL, certo, que é um derivativo do PDCA, é a essência da melhoria contínua. Como é que seria? A melhoria contínua no caso do processo gerencial. Meu processo ele tem que ser planejado, eu não posso simplesmente fazer o processo, ele vai ser executado por pessoas capacitadas e competentes, de uma maneira abrangente. Tem que haver o controle, que é o ponto principal na melhoria contínua. Por quê? Porque é o controle que vai dizer para o empresário onde é que ele precisa melhorar, é o que vai gerar insatisfação nele. Então, quando o empresário ele não mede nada, ele acha que está tudo bem. Na hora que começa a fazer a primeira aferição e vê que a eficiência, digamos assim, não está 100%, está 70%, já dentro dele já vem digamos, uma sensação de
Mudança, desconforto. desejo de mudança. Exatamente. E ele passa para a próxima etapa, que é você usar as informações coletadas e reformular o seu planejamento. Então você vai usar o que o controle mostrou, fazer um replanejamento e aí volta exatamente o ciclo contínuo. Um processo ele nunca está perfeito, mas não quer dizer que a empresa não deve sempre buscar a perfeição. Não, eu acho muito interessante e acho que tem alguma coisa que a gente vai ter que tocar daqui a pouco, uma coisa que eu sou apaixonado por si, que são indicadores, que são a grande base, né, do MEG para a gente poder fazer esse controle todo. Mas a gente vai precisar fazer mais um intervalo e a gente volta já, né, falando sobre indicadores, falando sobre o MEG, com Luciana Sena, Eduardo Fernandes, Programa Insight. Fique conosco. Estamos de volta ao programa Insight pela sua RCTV, hoje falando sobre MEG, que é o Modelo de Excelência de Gestão, com dois grandes convidados, Luciana Sena, da Ecoman, Eduardo Fernandes, do PPQ. Estávamos falando no bloco anterior exatamente da importância dos indicadores para esse modelo, né, que são exatamente o que faz as empresas terem controle se as coisas estão acontecendo dentro da empresa ou não. Né, o Kotler fala que as coisas que não são mensuráveis, elas não são gerenciáveis. Então, exatamente essa parte de mensuração dos indicadores, que o PPQ trabalha muitíssimo bem, né, o MEG trabalha muitíssimo bem. Então, eu queria que o Eduardo falasse um pouquinho, né, de que forma com que vocês conseguem esmiuçar, né, esses indicadores e a importância que eles têm, né, para o telespectador que está em casa, que às vezes só tem como indicador a parte financeira, o lucro e o prejuízo, e ainda tem outros indicadores. Então, falasse um pouquinho sobre os indicadores e, Luciana, se puder complementar como funciona na sua empresa, eu acredito que vai ser bem ilustrativo. Bom, como modelo ele busca exatamente a melhoria contínua da organização, quando o processo ele está no estado inicial, certo? Ele está, digamos, informal. Então já passa exatamente para a padronização do processo. Na hora que você padroniza, você consegue oferir. Na hora que você não tem um processo, digamos assim, cada pessoa está fazendo de uma maneira diferente, qualquer resultado que você oferir ali não vai ser, digamos, fidedigno. Então a primeira etapa é a padronização. Então o modelo se preocupa em padronizar primeiro o processo. Depois daí, começa a parte de controle. E é no controle que vem os indicadores. Então, se temos um processo que é avaliar a satisfação dos clientes, certo? Um indicador sobre esse processo, exatamente a satisfação dos clientes. E aí, gera exatamente o subsídio para a organização tomar a decisão. Qualquer tipo de planejamento, qualquer tomada de decisão da organização tem que ser baseado em informação. O achismo, o tato. Eu acho que meu cliente está satisfeito. Eu acho que, pois é, exatamente. O modelo ele penaliza isso, certo?
toda a decisão da organização tem que ser fundamentada em informações, em indicadores. E aí exatamente é a segunda etapa, digamos assim, que o modelo trabalha. Primeiro ele vem padronizar o processo e aí gera indicadores para que a empresa tome decisão e siga o melhor caminho. E aí, Eduardo, existe alguma entidade que já tenha feito uma avaliação do próprio MEG, né, que você possa nos compartilhar com a gente alguns resultados que já foram avaliados, quais os ganhos reais da aplicação desse modelo? Bom, no ano de 2014, certo, a Fundação Nacional da Qualidade, em parceria com o Serasa, ele fez uma pesquisa com as empresas que utilizam o MEG e as empresas que não utilizam o MEG. E aí foi dividido por setor. Em todos os setores da economia foi identificado um aumento no EBITDA. Um exemplo, por exemplo, o setor de serviço teve 15% no aumento do EBITDA. Um exemplo maior ainda, da indústria, 100%. Uau, certo? Ou seja, impressionante. as indústrias que utilizam o modelo têm uma média, no dobro de empresas que não utilizam o modelo. É bem impactante. É bem impactante mesmo. E assim, trazendo agora para... Eu sempre gosto de trazer um pouco para o mundo jurídico, essa discussão, e saber o seguinte, toda mudança, ela causa impacto, né? E alguns impactos podem não ser tão agradáveis, né? Do tipo, você vai ter que reformular a tua forma de atuação, alguns funcionários de repente você detecta que são dispensáveis, alguns você precisa contratar, e tudo isso traz um impacto jurídico, seja tributário, seja na tua folha de pagamento. E como lidar com isso e como esses resultados são vistos pelo empresário que muitas vezes diz, não, se eu for mexer aqui, eu vou ter que mexer com tudo isso aqui. Como é que é encarada essa realidade? Essa decisão realmente precisa ser tomada, essa decisão precisa ser muito bem esclarecida pelo pessoal assim, da liderança, porque se a liderança nesse momento de implementação do MEG não tiver muito, assim, ela abraçar essa causa, é difícil, porque realmente é uma mudança de gestão no interior da empresa. Então, realmente, nós passamos a visualizar mudança de funcionário no lugar errado, pessoas que estão fazendo coisas que não deveriam estar fazendo, processos, criam-se formulários, criam-se planilhas que antes não existiam e eles agora têm assim, uma certa resistência para se adequar a esses novos processos. Os nossos fornecedores eles passam a ter que prestar um questionário de autoavaliação para que possam nos apresentar melhores insumos, para que nós possamos nos adequarmos e fornecermos. E nem sempre eles querem fazer, E né? nem sempre eles querem fazer, justamente. Nós temos parceiro também de 9, 10 anos que eles pegaram junto conosco. Eles tanto responderam os questionários de autoavaliação, como eles decidiram desenvolver equipamentos conosco, devido a esse tempo de parceria. A essas novas adequações também nós apresentamos a ele esse programa MEG que nós estávamos passando e eles acharam interessante, pelo menos os mais antigos. E o pessoal do funcionário, mesmo colaborador, eles tiveram assim uma certa resistência, mas terminaram pegando junto conosco. Isso é bom. Muito bom, porque processos são implementados e tem que ser realmente padronizados e seguidos, para que os indicadores eles precisam ser estudados. Como o Eduardo bem colocou, tudo que não é medido, é difícil de se controlar. Né? Então, esses indicadores, todas as decisões, inclusive do final do ano para cá, nós levantamos vários indicadores que antes não existiam dentro da nossa empresa. A gente achava, né, que estava bem. E, na verdade, precisávamos melhorar. Esses pontos foram muito bem esclarecidos. Claro que toda empresa ela tem uma consultoria contábil, mas aí o empresário ele passa a entender melhor, a vislumbrar melhor todo o panorama da empresa. Então, isso realmente foi muito bom. Ajuda muito a tomar decisões, né? Tomar decisões consistentes, sabendo onde você está pisando, o que você pode investir, o que é bom segurar um pouco. Então, tudo isso aí, tendo esse indicador para nos basearmos, nos dá condições de nós tomarmos decisões mais assertivas, minimizando os riscos, controlando melhor os riscos, e nós não passamos a comprar qualquer produto ou qualquer ideia, né? Nós passamos a analisar basicamente dentro da própria empresa com os atributos que foram nos levantados e, vamos dizer, as estatísticas que nós temos agora em mãos para tomar decisões realmente assertivas para a empresa. Isso é Me fantástico. parece que a implementação do MEG na sua empresa gera meio que um processo de seleção de com quem você vai contratar também. Parece que você também quer que o outro, aquele que está contratando contigo, também faça parte de um programa desse de gestão, de excelência de gestão,
para que você tenha o melhor desempenho, porque também você depende das empresas que se relacionam com você. A própria ideia da geração de valor, né? Dos requisitos é gerar valor, e seja gerar valor com o próprio funcionário, gerar valor com o fornecedor. Exato. Realmente a relação humana é um dos pilares que movimentam uma empresa. Ela por si só, sem a figura do ser humano, ela não tem tanto resultado quanto aquele que prioriza. Então a geração de valor, até mesmo na minha opinião como coach, é algo que vai angariar um resultado maior. Concorda comigo? Exatamente. Na verdade, a premissa do MEG é você identificar, certo, as partes interessadas. Que aí está exatamente o que você falou. São os clientes, os fornecedores, as pessoas que são os colaboradores, os acionistas, os controladores da organização e a sociedade, que é tanto a comunidade de entorno quanto os órgãos governamentais. Então, a primeira etapa, na hora que você identifica, a próxima etapa é identificar seus requisitos. E esses requisitos estão constantemente mudando. Leis mudam, fornecedores mudam, pessoas mudam, certo? E aí, quando você identifica seus requisitos, você estrutura seus processos a atender as partes interessadas. Porque não adianta somente você atender o cliente. Você não pode colocar um preço, já dar de graça, por exemplo, um preço ao cliente porque é um requisito dele. Por quê? Porque o acionista ele quer ter dinheiro. Você tem que dar condições de trabalho para as pessoas, para elas produzirem bons produtos. Você não pode nunca esquecer da sociedade de entorno. Você também não pode esquecer dos fornecedores, que são os que também fazem a entrada da sua organização. Então, exatamente inclusive, eu acho que a grande evolução do MEG 21 foi exatamente você desengessar alguns processos e você fazer com que a análise dos stakeholders, né, das partes interessadas, virasse o centro. Né? E eu acho que a gente poderia passar mais 300 horas falando sobre isso, mas infelizmente nosso programa está no final. A gente tem mais que agradecer a participação do Eduardo, da Luciana. Acho que esclareceu muito ao empresário, ao telespectador que está em casa, que não entendia o que era um MEG, não entendia o que é um processo de excelência e que agora vai ficar uma pulguinha atrás na orelha e vai procurar o PPQ exatamente para saber o porquê e tentar também se qualificar até para que as empresas da Paraíba e do Brasil toda possam buscar a excelência cada vez mais. Então, gostaria de passar a palavra para os nossos convidados para que vocês pudessem fazer um agradecimento final, Eduardo. Na verdade, eu queria convidar, certo, todos os empresários, certo, que estão atravessando por esse momento difícil, que procurem melhorar sua gestão, seja pelo PPQ, seja pelo modelo da excelência da gestão, seja por outros meios, mas a gestão é que vai fazer a diferença entre você escapar, digamos assim, entre você sobressair da crise ou você ficar para trás. Luciana. Muito bom. Para nós foi um prazer estarmos aqui, com certeza. O modelo de gestão do MEG implementado em nossa empresa tem dado resultado e eu incentivo os novos empresários a abrirem suas portas, porque abrindo as portas poderão ser abertas também para eles, porque um modelo de gestão amadurecido, indicadores sendo esclarecidos, melhor medido, com certeza nós conseguimos ultrapassar as barreiras das crises e vencermos. E cada vez mais planejarmos e alcançarmos sempre o poder da excelência, né? Que é sempre um desenvolvimento contínuo, melhoria contínua dentro da nossa empresa. Isso, muito bom. Gabriel, sua primeira participação no programa. Realmente eu estou muito feliz, né, e estar numa discussão tão enriquecedora, né, trazendo conteúdos que o nosso telespectador vai gerar valor para ele, que ele, entendendo essa estrutura, realmente vai trazer alguns resultados positivos. Então, fico muito feliz. Eu quero agradecer a oportunidade, Tássio, Ramon. Sempre que precisarem de mim, podem contar comigo que estamos juntos. Então, Ramon Lima. Bom, pessoal, então eu queria deixar aqui mais uma vez o meu abraço, convidar vocês a participarem com a gente pelas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, o YouTube, compartilhar nossos vídeos, para que a gente possa cada vez mais crescer aí essa nossa audiência e participar e contribuir para que todos os empresários possam ter um pouco mais de melhoria na sua gestão e na sua administração do seu negócio. Por isso, muitíssimo obrigado mais uma vez por você estar conosco essa semana. Semana que vem, mais um programa Insight, RCTV, toda quinta-feira às 10h30 da noite. Espero vocês lá.